Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Consulta Crohn. Eu sou a doutora Roberta Fernandes, cirurgiã do aparelho digestivo e bariátrica aqui do Crohn. Estou com os meus colegas, Dr. Hélio Fernandes, cirurgião oncológico e bariátrico aqui do Crohn também, e Dr. João Bassotto, cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico. E hoje temos o privilégio de receber a doutora Lara Ruschel-Trezel, médica endocrinologista. Lara, bem-vinda. Obrigada. Primeira pergunta, da onde a endocrinologia? Como surgiu isso na tua vida? Bom, então, eu acho que desde antes de entrar na medicina, assim, quando eu estava para fazer vestibular, eu já me interessava muito por esse mundo da obesidade, de alterações hormonais. Então, eu sempre soube que eu queria fazer endócrino, sabe? Uhum. Eu já fiz a clínica médica, depois já pensando em fazer endocrinologia. E eu sempre adorei a parte de obesidade. E na residência, a gente teve um ambulatório, o ambulatório de obesidade era muito forte. E a gente tinha o acompanhamento de pacientes pré e pós-cirurgia bariátrica. Inclusive, o meu TCC foi com pacientes pré e pós-cirurgia bariátrica. Então, eu sempre adorei essa parte. Ai, que legal. Uhum. E aqui em Lajeado, tu tá há mais ou menos quanto tempo trabalhando com endocrinologia? Foi em abril... Faz quase 2 anos e meio. Isso. Em outubro vai fazer 2 anos e meio. Uhum. Tá bem. Bom, hoje o assunto é predominantemente cirurgia bariátrica, pacientes com obesidade, né? Uhum. Primeiro lugar, tu recebe muitos desses pacientes, né? Tanto Muitos. Pré quanto pós-cirurgia bariátrica. Uhum. O que tu acha, assim, de mais característico desses pacientes? As dúvidas? A gente sabe que cirurgia bariátrica, obesidade, na verdade, é considerada a doença do século, né? Uhum. Cada vez mais prevalente, crianças com obesidade, adultos com obesidade. Então, tu vê isso cada vez mais frequente no teu consultório? Os pacientes estão procurando ajuda? Como é que tu tá vendo isso? Sim, assim, é importante a gente destacar, assim, que a prevalência de obesidade, ela vem triplicando, né, nas últimas décadas. Então, isso, sem dúvida, como o Bento falou, é a doença do século, eu diria, né? E assim, ainda existe muito aquela ideia de que a obesidade é uma questão de escolha, que o tratamento é só não comer, só fechar a boca, né? E quem convive com a obesidade ou quem trabalha com a obesidade sabe que não é isso, né? Que a origem da obesidade, ela é muito complexa. Envolve fatores genéticos, hormonais, ambientais, né? Então, o tratamento também é complexo, né? Então, eu acho que essa ideia vem mudando, ainda bem, né, com o passar do tempo, mas ainda tem muito para melhorar, né, das pessoas enxergarem a obesidade como uma doença e que ela precisa de um tratamento sério. Uhum. Então, cada vez mais eu acho que os pacientes vêm procurando, né, esse auxílio, esse acompanhamento, né, como uma doença crônica que é, né? Claro. Eu acho que se fala muito, ainda mais hoje em dia nas redes sociais, sobre a parte estética, né? Não é só estético, obviamente. Não é um tratamento estético, né? O emagrecimento. Então, é isso que a gente tem que trazer para os pacientes, né? Eles têm uma doença multifatorial, como tu bem falou. E essa doença precisa de um tratamento. Seja para ficar melhor esteticamente, mas principalmente melhor da saúde, né? Isso. Oferecer uma melhor qualidade de vida. Diminuir incidência de câncer, de outras patologias. Então, eu acho que é uma coisa muito importante da gente explicar isso pro paciente. Poucos pacientes chegam, eu não sei se é a tua impressão também, com a ideia de que obesidade é uma doença. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. É pouco falado. Normalmente esses pacientes passam por muitos profissionais e ninguém diz pra eles que eles têm uma doença, né? Exatamente. Normalmente, assim. Inclusive, assim, a gente vê como o tempo que eles buscam, como demora para eles buscarem uma ajuda, né? Justamente, às vezes por vergonha, ou às vezes por eles acharem, não, eu é que tenho que tratar isso sozinho, eu é que tenho que não comer, né? Então, assim, eles demoram às vezes anos para procurar um auxílio médico, nutricional adequado, né? Justamente por esse estigma que tem, né? Como sendo
é porque tu tu é preguiçoso, enfim, né? Eu acho que isso, muitos chegam até com vergonha, assim, por já terem tentado várias vezes, né? Nunca terem conseguido. Então, exatamente, eu acho que que ainda existe muito essa ideia de ser, né? De ser por estética, assim, né? Exatamente. E a questão, Roberta, que eu acho que é importante da gente discutir, são as consequências da obesidade. Muitas vezes esses pacientes estão sendo tratados por um cardiologista, por terem pressão arterial elevada, enfim. E agora, com essa divulgação dessa relação da obesidade diretamente com essas comorbidades, esses pacientes estão sendo melhor tratados, né? Não fica só tomando medidas para controlar a hipertensão, mas se perceber que existe uma relação direta da hipertensão com excesso de peso e outras alterações, vem trazendo esses pacientes a procurar um tratamento mais definitivo, né? Então, a própria diabetes mellitus, né, do tipo 2, está associado à obesidade. A gente pode falar bastante sobre isso. Né? Assim, tu deve ver bastante no teu consultório esses casos, né, de pacientes já com uma diabetes evoluindo para usar insulina, enfim, né? E associado a uma obesidade, e a cirurgia bariátrica oferece um resultado muito interessante na maioria desses casos. Não existe ainda uma relação direta de melhora, mas a gente percebe, dependendo da cirurgia realizada, que eles têm uma melhora muito importante dessas doenças correlatas, né? E sem dúvida nenhuma, com certeza a Lara vai concordar conosco. Hoje a gente está falando muito mais em obesidade, está tendo esse entendimento de obesidade e doença, né? E a gente está percebendo que a sociedade médica, os profissionais da área da saúde também estão tendo esse entendimento. Isso é bem interessante, coisas que a gente não tinha muito tempo atrás. Hoje a gente sabe que tratar a obesidade também já faz parte de protocolos para tratamento de paciente com doença renal, para paciente que tem problema cardiológico, assim como endocrinológico. Então, o tratamento de obesidade está vindo à tona. Está ressurgindo o tratar a obesidade, a enxergar esse paciente não só como estar acima do peso, não só a estética, mas sim a todas as comorbidades que estão relacionadas com o paciente com obesidade. E isso eu acho que é o mais importante. Eu acho que esse paciente está chegando cada vez mais, está vindo encaminhado por colegas, tá? Por quê? Está fazendo parte do tratamento de inúmeras doenças e a gente percebe isso. É aquele paciente que tem indicação de transplante renal, é o paciente que tem inúmeras doenças, o paciente oncológico também. Então, sem dúvida nenhuma, agregar o tratamento da obesidade nesses pacientes, a gente tem um benefício muito, muito bacana aí na sobrevida a longo prazo, em qualidade de vida, em saúde, né? Eu acho que é muito importante destacar isso, assim, que além da obesidade em si ser uma doença crônica, ela leva a uma série de outras doenças, né? Então, e sejam doenças, assim, que a gente lembra mais fácil, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, né? Mas outras doenças também, né? E, inclusive, assim, falando de cânceres, né? A gente sabe que a obesidade, ela está associada a mais de 13 tipos de cânceres, né? E isso porque a obesidade em si, ela gera um estado inflamatório no corpo, gera alterações hormonais que aumentam o risco de várias neoplasias, né? Como neoplasia de mama, neoplasia de endométrio, né? Que é a parede do útero, né? De estômago, câncer coloretal. Então, a gente também tem essa associação. Então, assim, tu trabalhar, né? Tu atuar para tratar aquela obesidade, isso além do bem-estar, da qualidade de vida do paciente, com certeza tu vai conseguir prevenir uma série de outras doenças que podem surgir com o passar do tempo, né? É um meio de prevenção, né? Não é só tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. Falando um pouquinho disso também, puxando um pouco para a parte das mulheres, da quantidade de mulheres com infertilidade relacionadas à obesidade. Nossa, né? muito. Síndrome dos ovários policísticos. Às vezes até sem a síndrome, mas alguma mulher tentando engravidar acima do peso, no momento que perde peso, seja por um tratamento clínico, seja pelo tratamento cirúrgico, aumenta exponencialmente a taxa de fertilidade, né? Exato. Então, eu acho que a gente pode relacionar com inúmeras, tanto doenças quanto
comorbidades em geral, né? Não só bem-estar, mas o tratamento de outras doenças, a prevenção de muitas doenças. Então, a gente acaba não tratando só a obesidade. Acaba envolvendo muitas outras patologias, muitas outras comorbidades relacionadas também. Isso que tu falou, além de aumentar a taxa de fertilidade, também de tu ter uma gestação muito mais tranquila, segura, né? Mais segura tanto para a mãe quanto para o bebê, Exatamente, enfim, né? Exatamente. E eu acho que, inclusive, a gente pode até, que tu comentou dessa questão da fertilidade, já comentar sobre as indicações de cirurgia bariátrica, né? Que isso é uma coisa que também muita gente pergunta. Então, assim, classicamente, né? Vocês, né, podem me corrigir também, mas seriam pacientes com IMC a partir de 40, né? Que é o índice de massa corporal, né? Que é o que a gente classifica como obesidade grau 3, independente de terem ou não comorbidades, né? E pacientes com IMC a partir de entre 35 e 40, que seria obesidade grau 2, com comorbidades associadas. Essas comorbidades associadas é o que a gente estava falando, que não é só diabetes, hipertensão. Essas comorbidades incluem infertilidade, síndrome de ovários policísticos, osteoartrose, depressão, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Hoje em dia, né? Até, Lara, principal... Até refluxo gastroesofágico. Exatamente. Então, é uma série de comorbidades, né? Exato. E hoje em dia, nos Estados Unidos, a principal causa de transplante hepático já é esteatose hepática. Com certeza. Né? Então... e é uma das indicações de cirurgia bariátrica. Exato. E a gente faz a pesquisa da esteatose durante o procedimento cirúrgico. Mas as indicações são inúmeras, né? A lista é gigantesca mesmo, tá? A gente até nem consegue citar todas elas sem olhar a lista. Mas entra várias patologias, como já citaram, também incontinência urinária, tem um monte de patologias ortopédicos. Isso, sem sombra de dúvidas, que são relacionados com a parte metabólica da obesidade, assim como também a sobrecarga em relação ao peso em cima do corpo. Mecânica, então mecânico. E isso é bem importante, eu acho que tem que ser frisado. João, a cirurgia bariátrica é autossuficiente? Ela basta? Ou o que tem que ter, o que tem a ver junto com a cirurgia? Hélio, sem dúvida nenhuma, essa pergunta é muito importante, tá? Que entra muito na questão do tabu do tratamento da obesidade, tá? Eu gosto sempre de falar para o paciente, para a família, quando eles estão juntos, que não é só a cirurgia bariátrica que vai tratar a obesidade. Como a Lara falou, é uma doença que tem multifatorial. Então, a gente precisa conseguir tratar todos esses pontos para conseguir ter sucesso. Então, hoje, naquele paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica, esse paciente tem que entender que não é só a cirurgia, mas que ele vai ter que ter uma reeducação alimentar. Eu não gosto de usar o termo ter que fazer dieta. Não, ele vai ter que aprender a se alimentar de forma saudável. Sem dúvida, isso é um ponto importantíssimo, assim como ele também vai ter que praticar atividade física. Tá? Então, esses são os 3 pilares que eu acho que fazem parte do tratamento da obesidade. Então, cirurgia bariátrica associada a uma alimentação saudável, uma alimentação correta e, sem dúvida nenhuma, pensar na atividade física como para manter esse peso perdido no longo prazo. Tá? Isso é importante a gente ter em mente porque hoje a gente consegue entender isso e, através de estudos, a gente já percebe que a gente precisa dos 3. Não existe um ou o outro, é um e o outro. Através dessa forma, a gente consegue ter sucesso no tratamento e eu acho que a Lara também consegue perceber isso. Eu acho que é o que mais faz diferença, né? Esse paciente entender da mudança do estilo de vida que ele tem que ter, dessa mudança de hábitos que é muito importante, tá? Sabe que eu costumo usar um termo durante principalmente na primeira consulta de pré-operatório, que eu uso o termo de que a cirurgia é uma ferramenta, né? Sozinha, ela não tem poder nenhum, né? Isso. Mas ela vai ser uma ferramenta que vai auxiliar o paciente durante esse processo de perda de peso, né? Então, por isso também que quando um paciente tem indicação de cirurgia bariátrica, não é como outras patologias, por exemplo, que chega no nosso consultório, a gente vê o resultado de um exame, pede a cirurgia e vai se resolver, né? Tem todo um processo pré-operatório, né? Preparar esse paciente começar a mudança de estilo de vida. Não adianta ele achar que vai mudar a vida depois da cirurgia, né? Isso. Ele tem que começar antes. E, bom, aí a partir do momento que é feita a cirurgia, aí sim começa um novo mecanismo,
né? Mas que o processo, na verdade, é uma continuidade, né? Uhum. Não é nem começo, meio e fim, assim. E eu diria mais ainda, Roberta, nessas consultas iniciais não é só o preparo do paciente para fazer o procedimento, mas é necessária uma série de avaliações. Ele tem que ser avaliado antes da cirurgia pelo endócrino, ele tem que ter essa avaliação, faz parte do protocolo. Ele tem que passar por um cardiologista, muitas vezes, para ver as condições cardiológicas que ele tem, muitas vezes até um pneumologista, e também por um psiquiatra. Nem todo paciente está apto a se submeter às condições que ele vai ter depois da cirurgia. Então, ele tem que ter um entendimento e demonstrar que ele está preparado para mudança, para aquela mudança que ele vai ser submetido depois da cirurgia. Essa avaliação, às vezes, é muito importante, né? Porque a gente vê resultados, às vezes, que não são muito promissores em pacientes que não entenderam o processo. Eles querem continuar cometendo as mesmas falhas, comendo da mesma forma, abandonando a atividade física e acreditando que a cirurgia única e exclusivamente vai oferecer o melhor resultado para ele. Quando a gente sabe, até foi bem colocado, o João colocou a questão de mudanças definitivas e perenes de hábito. Ele tem que manter isso para o resto da vida. E sem dúvida, Hélio, quando isso a gente percebe muito no consultório, né? Tem uma ansiedade muito grande, tanto do paciente quanto da família, em fazer a cirurgia o mais rápido possível. Por quê? Por causa desse entendimento que a cirurgia que vai ser a solução dos problemas. Só que isso que é o ponto mais importante que a gente tem que abordar, aí que entra a equipe multidisciplinar, que é explicar para esse paciente que tão importante quanto o procedimento cirúrgico é todo o processo, essa preparação pré-operatória, essa avaliação, essa conversa, essa avaliação com o endocrinologista, é a avaliação com o nutricionista, porque não é simplesmente a partir do dia da cirurgia que tu vai ter a mudança, vai ter todas as mudanças que tu precisa. Ao contrário, tu tem que ir preparando. Eu gosto de falar para o paciente que é como se fosse uma gestação. Serve para ir amadurecendo o paciente nesse processo todo, para ele aprender, para ele já fazendo essas alterações de estilo de vida, começar uma atividade física, cuidar mais na alimentação, tudo isso é muito importante. E Lara, nos conta, o que tu vê desse paciente quando ele chega no teu consultório? Eles têm muita dúvida? Como é que tu vê esse paciente que chega para fazer uma primeira avaliação para cirurgia bariátrica? Eles têm, eu acho que isso que vocês mencionaram, assim, é um grande mito, né, de achar, assim, que a cirurgia bariátrica é o caminho final, assim, né, eu vou lá, vou operar e vai estar resolvido o meu problema, né. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito mesmo para mudar essa ideia, né, e então... E, enfim, eles ficam com muito receio, assim, vou ter que usar vitaminas, né, fazer suplementação pro resto da vida, né, e aí eu acho que é uma coisa muito importante, né, da gente entender que, assim, claro, a suplementação vitamínica, né, de minerais, o cuidado todo, né, vai ter que ser pro resto da vida, contínuo, né, sem dúvida, mas, assim, isso é muito melhor do que daqui a pouco... tu te manter naquele quadro de obesidade e, ao longo do tempo, começar a ter que usar uma medicação para diabetes, uma medicação para o colesterol, daqui a pouco, né, começar a tratar doenças que vão surgindo com o passar do tempo, por tu não ter feito esse tratamento, né? Ele tem que entender que é uma opção, ou ele continua no estado que ele estava e evoluindo para... logo ali na frente ter uma intercorrência grave na sua vida, ou mudar e se submeter a essas novas regras que vão existir. Né? Eu só queria fazer uma parte aqui. Apesar de a gente fazer e de a gente preparar o paciente e haver essa mudança pós-cirúrgica na vida deles, eu não tive nenhum paciente, eu já faço cirurgia bariátrica há mais de 30 anos, eu comecei fazendo cirurgia bariátrica aberta, né? Depois eu evoluí para cirurgia por vídeo. Eu não me lembro de um paciente que tenha se arrependido, depois dele ter os benefícios de perder o peso, ele começa a ser um dos grandes, digamos, está me faltando a palavra, divulgadores do resultado da cirurgia. Né? Eles são otimistas, eles fazem uma propaganda, porque eles se sentem melhor.
melhora a capacidade física, melhora a capacidade emocional Sim. deles, né? E É muito eu bom. vi um arrependimento. Ah, é? O arrependimento de não ter feito antes. É verdade. Muitos deles relatam isso. É. Eu Muda- tenho um é que muda a arrependimento vida, de não né? ter feito antes, de não ter coragem de ter começado a mudança antes, É. assim. Realmente, E- arrependimento depois de ter feito... Nunca vi. Também não. É, Não, então essa questão de, vou ter que fazer vitamina, Não. isso aí não é nada. Não Isso é é uma coisa nada, simples. não é nada. Mas Nada. é um questionamento, não sei se vocês, cirurgiões, observam. Eu vejo muito frequente isso no consultório, na primeira consulta. Uhum. Eu vim com interesse de fazer cirurgia bariátrica, porém o meu vizinho fez, tá tendo que tomar vitamina. Sim. Né? Eles chegam com esse tabu. Sim. Meu Deus, eu vou tomar uma coisa pro resto da vida. E às vezes esse mesmo paciente tá tomando remédio para hipertensão, para diabetes, que também vai tomar para o resto da vida. Exato. Não, que ao Então, contrário, vai tratar com o tratamento da obesidade, com a cirurgia, provavelmente ele vai parar deixar? Nossa, de deixar vai de tomar substituir, medicação, né? Exatamente. Isso Então- é muito marcante. Como, É. como as comorbidades que eles têm Desaparece. antes da cirurgia desaparecem, entram em remissão, né? É uma Exatamente. melhora muito Os significativa. pacientes saem do hospital sem tomar antihipertensivo. Eles entram obesos, tomando antihipertensivo, saem no dia seguinte do hospital já sem antihipertensivo, só com alguns orientação já de sem. controle Não, hipersólico, né? e isso é muito bacana, e a Lara também vai poder nos ajudar. A gente percebe melhoras do nível de glicose no sangue do paciente antes mesmo dele perder peso. A gente sabe que o mecanismo da cirurgia já age nesse paciente Sim. antes dele perder peso. Então, aquele paciente que antes de perder seus 10, 20, 30 quilos, ele já tem uma melhora importantíssima no metabolismo da glicose. Então, isso nos mostra, né, a potência metabólica que a gente tem para tratar esses pacientes. Já se conhece e vai se conhecer muito mais futuramente, né, os resultados. Inclusive, antes, quando a gente estava falando das indicações de bariátrica, a gente não comentou que, na verdade, o Conselho Federal de Medicina, ele já considera uma Ampliou. indicação de cirurgia bariátrica a obesidade grau 1, né? Que seria o Exatamente. IMC de 30 a 35, em pacientes diabéticos Aham. que não conseguiram um controle clínico, né? Da Exatamente. doença. Eu acho que Que isso é a foi cirurgia um- metabólica, Foi né? um grande benefício. Nossa, muito. Sabe? Eu Muito. acho que a gente tá numa transição. Uhum. Se a gente for pensar, na maioria dos pacientes hoje que fazem cirurgia ainda são pacientes que têm convênios. Convênios têm um tempo para Claro, ter que se pra se adaptar adaptar. a isso. Então, não é algo que a gente está conseguindo botar na prática diariamente, né? Mas eu acho que foi um grande benefício, porque se a gente for pensar na totalidade, a gente está quase abrangendo a totalidade dos pacientes com obesidade, né? Oferecer um Né? tratamento E eficaz. se a gente for pegar protocolos americanos, protocolos europeus, eles já fazem isso há muito tempo, Há mais né? tempo. Sim. Claro que a gente fica de mão atadas em relação aos convênios, né? Eles acabam nos dificultando um pouco isso, porque tem um tempo para eles se adaptarem. Mas eu acho que essa mudança imposta pelo CFM é muito importante, né? Porque mostra o que a gente tá falando há muito tempo. Olha da importância da obesidade, a gente precisa tratar a obesidade, tem relação direta com a saúde dos nossos pacientes. Então, isso daí tá mostrando que a gente está tentando falar há muito tempo, tá tomando essa voz, tá ficando mais ativa, e isso faz com que vários colegas também abracem a causa para a gente entender melhor o tratamento da obesidade. Mudando um pouquinho de assunto, Roberta. Tu tens visto pacientes bariátricos engordar no pós-cirúrgico? Isso é possível? É possível, porém, o que a gente observa? A maioria desses pacientes que têm reganho de peso, principalmente é porque eles deixaram de fazer o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Porque o que acontece? Os pacientes, eles, por um tempo, eles ficam muito regrados, né? Motivados, Motivados, né? eu acho que essa é a palavra, tá? A partir do momento que eles veem o resultado, né? Melhoraram a saúde, estão bem mais dispostos. Alguns pacientes, não é a maioria, mas alguns pacientes largam esse acompanhamento e entendem, talvez, que a cirurgia fez o seu papel e que agora tá tudo certo, tá tudo resolvido, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar sempre para os pacientes que a obesidade tem tratamento, mas ela não tem cura, né? Isso. É um acompanhamento pro resto da vida. Então, eu acho que os pacientes que têm reganho de peso, com as técnicas que têm sido feitas hoje em dia, é menos, né? Mas tem uma porcentagem. Os dados, né? hoje a gente tem dados disso, né, Roberta?
A gente sabe que aproximadamente 90% dos pacientes vão ter o tratamento, então vão conseguir tratar a obesidade. Então a gente fica numa taxa de 10% aí de pacientes que podem ter o reganho. Daí a gente pensa, poxa, 10% talvez é muito paciente que vai ter reganho. Daí eu já dou outro contraponto. Eu não me lembro na medicina de ter um medicamento que trate 90% dos pacientes, né? Então isso é bem importante. Mas eu acho que o ponto crucial da questão do reganho de peso é o acompanhamento multidisciplinar e é o paciente ter o entendimento, né? Entender que é uma doença que tem tratamento, mas não tem cura. E isso faz parte da nossa avaliação. É a gente que tem que falar, a gente precisa explicar isso para o paciente. Então o paciente que consegue ter esse entendimento é aquele paciente que vai se cuidar sempre, que vai seguir fazendo acompanhamento com a equipe, tá? Porque isso também a gente vê, né? Aquele paciente que acaba desaparecendo e não faz o acompanhamento multidisciplinar, acaba indo em 1 ou 2, 3 consultas com o endocrinologista e depois acaba não voltando. E a gente sabe que isso é importante, é estar junto com a equipe. Então, o paciente começou a reganhar um pouquinho de peso, reganhou um pouco de peso, liga uma luzinha de alerta, a equipe tá ali do lado dele para ajudar, o endocrinologista, nutricionista. Quem sabe nesse paciente que tá apresentando reganho de peso, é um paciente que a gente possa usar as medicações que a gente tem hoje no mercado, que são excelentes. Então, tem N alternativas para esse tipo, para o reganho de peso. Então, eu acho que o importante é conseguir resgatar esse paciente, né? Isso. Identificar. Identificar que é o paciente que está talvez reganhando peso e resgatar. O momento que a gente resgata para a equipe multi, a maioria dos pacientes tem uma resposta muito boa, né? Perfeito. Então, eu acho que é um tratamento, não é nem reoperar. Alguns casos... pode precisar. Exato, vai ter indicação. Isso tem que ser muito bem estudado, porque é a minoria, né? Claro, algumas vezes ocorrem falhas na técnica cirúrgica que possam induzir esse reganho de peso. Fístulas entre as partes separadas, enfim. E aí cabe uma pergunta, João. Existe só um tipo de cirurgia bariátrica? Não, Hélio. Existem vários tipos, tá? Hoje em dia, até está vindo agora, o CFM acabou liberando novos tipos de cirurgia, tá? Mas não existe só uma técnica, tá? Existem várias técnicas cirúrgicas. Com certeza, as cirurgias mais feitas hoje no Brasil e nos Estados Unidos é o bypass e o sleeve gástrico, tá? Mas não... cada cirurgia, cada paciente é para um tipo de cirurgia. Não existe uma cirurgia perfeita. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa avaliar esses pacientes para saber qual que é a melhor técnica cirúrgica que a gente vai utilizar. Não é uma receita de bolo. Então, a gente precisa hoje, sabendo dessa potência metabólica que tem a cirurgia, a gente vai avaliar se o paciente tem diabetes, se ele tem pressão alta, se ele tem esteatose hepática, para saber... Se ele tem refluxo. Se ele tem refluxo, para saber qual que é a melhor cirurgia que a gente vai entregar para esse paciente, tá? Então, a gente tem uma gama hoje boa de procedimentos para fazer, de cirurgias e técnicas cirúrgicas. Mas, claro, vai depender de uma avaliação minuciosa, precisa avaliar o paciente como um todo para a gente saber qual é a melhor para a gente indicar. E na medicina, a gente sabe, as coisas vão evoluindo, as técnicas vão mudando, inclusive na cirurgia. Eu já falei aqui, eu comecei fazendo cirurgia aberta, então a gente executava sempre o bypass na cirurgia aberta. E era muito difícil porque eram pacientes obesos, a gente trabalhava num espaço de cirurgia muito pequeno e com as mãos, né? Depois foram surgindo outras modalidades cirúrgicas. Apareceu o anel gástrico, né, que foi usado por muito tempo, fazia-se a colocação desse anel e depois se abandonou, porque a cirurgia vai avaliando resultados, vai vendo quais os melhores, enfim, abandonando aqueles que não são que não oferecem os melhores resultados. Então, eu diria que essas cirurgias que tu comentaste, sim, são as mais realizadas. Mas tem outras que a gente pode usar em situações especificamente dentro daquilo que a gente estava falando, em pacientes que tiveram reganho de peso. Então, se fazem cirurgias com com um potencial maior de desabsorção. Exatamente. Tá? Que as cirurgias são divididas, digamos, entre as desabsortivas e restritivas. Essas novas cirurgias que o Hélio está comentando são as cirurgias ileais, né? Então, são cirurgias que está se estudando agora.
sem dúvida nenhuma, a gente está tendo excelentes resultados através de estudos. Claro que a gente precisa olhar isso daí no longo prazo, com certeza, tá? Mas são cirurgias que já fazem parte do rol do CFM, que são cirurgias que, tanto para uma cirurgia revisional, daqui a pouco para um paciente que já fez uma modalidade de cirurgia, a gente entregar uma cirurgia mais potente também, são cirurgias bacanas. Mas sem dúvida nenhuma, né, Hélio, as cirurgias mais feitas hoje no Brasil e no mundo inteiro são as duas, é o bypass e o sleeve gástrico. Eu tenho uma pergunta, Lara, talvez eu consiga ajudar, não sei se alguns pacientes chegam para ti questionando isso, mas para os cirurgiões eu tenho certeza que sim. Os pacientes questionam para vocês, por exemplo, muitos pacientes já vieram me perguntar, eu quero fazer o sleeve porque é menos agressivo. Quero fazer o bypass porque, sabe... O que eu costumo falar para os pacientes, tá? Eu não gosto desse termo agressivo, mais agressivo, menos agressivo, né? Normalmente eu costumo mostrar para os pacientes, olha, o sleeve talvez aparentemente tu acha que é menos agressivo porque a gente não mexe no intestino, porém a gente tira um estômago inteiro de dentro de um paciente e não tem retorno, sabe? Por outro lado, o bypass, bom, vai ter um estômago menor, a gente restringe, realmente ele é mais restritivo do ponto de vista, faz um estômago muito menor, né? Mas vocês veem bastante esse questionamento vindo dos pacientes, normalmente de conhecidos, né, que fizeram alguma cirurgia e eles vêm com essas informações, assim. Como é que vocês abordam isso com eles? Olha, eu vou te dizer assim, Roberta, nessa hora o cirurgião tem que mostrar as decisões que são tomadas e por que elas são tomadas, né? Há um motivo. Não é tão simples assim, eu não gosto de fazer, não gostaria de fazer o bypass. E aí você tem que considerar, olha, tu não tem indicação de fazer o sleeve por isso, isso, isso. Então, mostrar as contraindicações daquele método que ela está propondo. E mostrar os benefícios que ela vai ter por fazer o outro método. Enfim, a gente gasta um pouquinho mais de tempo, mas tem dado resultado, sabe? Ninguém fica teimando depois de ouvir as razões. Eu também tenho essa mesma impressão que o Hélio. Essa dúvida sempre tem, eu acho que é muito, o meu amigo fez, minha mãe fez, meu irmão fez tal cirurgia, eu quero fazer a mesma, porque deu certo com ele. Mas não é porque deu certo com ele que vai dar certo contigo. Então, mas isso na conversa, explicando bem para o paciente, trazendo para ele o porquê que a gente está indicando o procedimento X ou Y, todo paciente acaba concordando, tem esse entendimento. Eu acho que é uma decisão bem bacana que quando tu tá respaldado, tu tá mostrando... E tu sabe que tu tá falando, o paciente normalmente aceita sempre a questão da indicação cirúrgica. Complicações. Bem bacana, Hélio. Hoje a gente tem um entendimento diferente da cirurgia, tá? Eu acho que todo paciente tem muito medo das complicações, todo paciente vem com alguma história que conhece alguém, mas hoje a gente sabe, através de inúmeros estudos, que a taxa de complicação cirúrgica para a cirurgia bariátrica é muito baixa. Hoje a taxa de complicação, só para vocês terem ideia, da cirurgia bariátrica é muito semelhante à de uma cirurgia de vesícula biliar, tá? Quando feita com cirurgiões com experiência, o paciente que fez a avaliação de forma correta, tá? Que está sendo acompanhado com uma equipe multidisciplinar. Então, hoje, complicação de cirurgia, sim, pode existir, tá? Não é um procedimento como qualquer outro, então pode acontecer, mas é uma cirurgia super previsível do ponto de vista complicação. Então, quando a gente faz tudo muito certinho, tanto a parte cirúrgica, a técnica cirúrgica, como o próprio Hélio estava nos falando antes, o quanto avançou técnica cirúrgica, tecnologias, né? Hoje, com a videolaparoscopia, a gente consegue fazer uma cirurgia totalmente minuciosa. Tem o agregado agora também da questão da cirurgia robótica, que nos traz aí uma experiência cirúrgica, um resultado muito legal. Então, hoje, complicações em cirurgia, sim, sempre vão ter, mas a gente fica bem tranquilo em falar para o paciente que são muito baixas, tá? Então, hoje, aquele paciente, recapitulando, que vai fazer uma cirurgia de vesícula tem um risco semelhante a de uma cirurgia do paciente que vai fazer cirurgia bariátrica. E fazer um pré-operatório adequado reduz significativamente, né? Com os certeza. riscos de complicação. Não é um nem dois pacientes que, quando a gente vai fazer a avaliação pré-operatória, faz o diagnóstico de diabetes totalmente descompensado, hipertensão. Então, tem um monte de comorbidade que a gente acaba descobrindo e fazendo o diagnóstico no pré-operatório. Sem dúvida nenhuma, nós não vamos fazer uma cirurgia sem o paciente estabilizar essas doenças. Então, aí entra também o porquê do acompanhamento e da equipe multidisciplinar.
Tá, bom, Lara, voltando um pouquinho para suplementação, principalmente pós-cirurgia, né? O que tem de opções, como é que funciona, como é que tu faz essa prescrição para o paciente, como é que tu identifica o paciente que precisa de suplementação, o que ele está precisando, como é que funciona isso? Então, o paciente que faz a cirurgia bariátrica, independente da técnica, ele vai precisar, sim, de uma suplementação vitamínica para a vida toda, né? Essa suplementação, na maioria das vezes, pode ser feita pela via oral, mas existem, sim, pacientes que vão precisar de uma via endovenosa, uma via intramuscular, né? Principalmente porque a gente sabe que no paciente bariátrico, muitas vezes ali por conta do processo cirúrgico, a absorção no estômago, no intestino, acaba ficando um pouco prejudicada com alguns suplementos, por exemplo, o carbonato de cálcio, né? Então, a gente acaba tendo que utilizar, muitas vezes, né, essas outras vias, né? Então, por exemplo, um paciente pode precisar daqui a pouco de um ferro venoso, se tiver com uma ferritina muito baixa, uma anemia, né? Então, nesse caso, a via endovenosa, sem dúvida, ela é preferível, né? A vitamina B12 também é outra vitamina que muitas vezes a gente acaba tendo que fazer a via intramuscular. Tem pacientes que até preferem pela praticidade, enfim, né? Então, é basicamente isso, assim. Mas todos vão precisar, né, ter os seus níveis de vitaminas, minerais avaliados periodicamente. E essa suplementação é muito importante, né? Então, aqui no CRON tem essa disponibilidade, né? Além da equipe multidisciplinar para acompanhar o paciente, se faz a infusão dessas medicações. É um centro de referência para isso. Então, vários pacientes chegam encaminhados, né, para fazer a avaliação, tanto pré quanto pós-operatório, e fazer essas infusões também. E não quer dizer que todos necessitem fazê-la, né? Mas aqueles que precisam fazer infusões endovenosas têm o serviço à disposição. Gostaria que tu falasse um pouquinho, Lara, agora sobre essas medicações novas que se dispõem a controle do peso, redução do peso, enfim. E comparar isso com a cirurgia bariátrica. Não sei se é possível tu falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje em dia a gente dispõe de medicações cada vez melhores, né? Principalmente os análogos de GLP-1, né? Que é a semaglutida, tirzepatida, né? E vem, enfim, sendo estudadas várias outras e que elas apresentam um percentual de perda de peso cada vez maior, né? Então, assim, elas vêm com um resultado, uma eficácia muito boa, né? Mas, assim, existe muito esse questionamento, assim, a gente vê na internet, né? Assim, mas com essas novas medicações vai acabar a cirurgia bariátrica, elas vêm para substituir. E aí a gente vê muito um questionamento, assim, às vezes na internet, né? Aparece assim, mas essas medicações vão substituir a cirurgia bariátrica, né? E eu acho que não tem como comparar as medicações anti-obesidade com a cirurgia bariátrica, né? São indicações diferentes, pacientes diferentes, né? A gente sabe, assim, que por mais que as medicações sejam muito boas, muito eficazes, a cirurgia bariátrica, ela ainda apresenta um percentual de perda de peso muito maior, né? E, assim, querendo ou não, as medicações, elas vão, né, no paciente com obesidade, ter que ser usadas provavelmente para o resto da vida, né? Então, também é uma coisa que acaba tendo um custo alto, não é acessível para grande parte da população. Então, eu acho que não tem como substituir, sabe? Às vezes é o conjunto, né? É o conjunto. E, assim, uma coisa que eu acho importante também falar falando já das medicações, é nos pacientes que apresentam reganho após a cirurgia bariátrica, né? Que isso também é uma coisa que, quando acontece, a gente tem estudos mostrando agora, né? Teve o Baristep agora, que mostrou, assim, que usar medicações, né? Como os análogos de GLP-1 no paciente que tem reganho após bariátrica é muito eficaz também. O paciente volta a perder peso, né? Então, eu acho que elas vêm para se complementar. Eu acho que não existe isso de uma substituir a outra, né? Que nem teve o congresso agora, o brasileiro de Gramado, até assisti uma palestra que a palestrante, ela até falou, não existe endocrinologista contra a cirurgia bariátrica, né? Verdade. Isso né? É uma coisa que vem para somar a outra, eu acho, sabe? Concordo. E eu acho que também uma indicação muito boa das medicações que
ao contrário, né? Não vai tirar o paciente da indicação de cirurgia bariátrica, porém vai melhorar o status dele para a cirurgia. Sem São os dúvida. pacientes super, super obesos, né? Que às vezes a cirurgia, a gente tenta fazer um pré-operatório, né? Do paciente perder peso, enfim. Mas a medicação às vezes ajuda o paciente chegar com um peso um pouco menor para a cirurgia ser mais segura, né? Mais factível e mais também. factível, exatamente, porque às vezes, tecnicamente, num paciente muito obeso, com uma obesidade com IMC maior que 50, 60, tecnicamente é muito difícil. Aumenta o né? risco. Sim. Aumenta o risco, exatamente. Então, as medicações também podem ajudar nesse Com caso, certeza, né? sem dúvida. Reduzir um pouco o peso do paciente para ele chegar um pouco melhor Uma na cirurgia. morbidade menor, né? Exatamente. Não, e sem dúvida também, as medicações podem entrar como um adjuvante. Aquele paciente que daqui a pouco não tem uma resposta excelente para perda de peso com a cirurgia bariátrica, a gente consegue sinalizar isso e daqui a pouco iniciar uma medicação dessas para potencializar o resultado que a gente está Sim. tendo. Não esperar o reganho, né? Não, Antes e daqui a pouco não esperar Antes ter um disso. resultado insatisfatório. Tu percebe isso já no pós-operatório e tu já inicia essas medicações. Então, a gente também tem estudos que estão mostrando que as medicações estão tendo um resultado muito Sim. bacana em relação a isso. E, João, tu atribui essas falhas das técnicas cirúrgicas ao quê? O paciente não está respeitando os limites calóricos que são colocados pela nutricionista? O que tu enxerga assim como causa disso? Assim, Hélio, pensando, eu acho que assim, no primeiro ponto, no paciente que já fez a cirurgia há mais tempo, vamos botar aquele paciente que já passou a cirurgia daquele período de 2 anos, tá? Ponto essencial e inicial nesse paciente é estudar a cirurgia dele. Então, é fazer exames para a gente ver se está tudo certo com a cirurgia. Claro que hoje, nos dias atuais, a técnica está muito padronizada. Então, é muito difícil a gente ter um estômago muito grande, algum erro técnico grotesco, tá? Mas se a gente tiver isso, bom, é a cirurgia que a gente vai precisar ver, vai precisar fazer a abordagem cirúrgica desse paciente para solucionar um problema anatômico, um problema técnico cirúrgico, tá? No paciente que a gente... Então, assim, é importante a gente separar. O paciente tem uma alteração técnica, não adianta, a gente vai ter que reoperar esse paciente e vai ter que melhorar isso para entregar a potência da cirurgia bariátrica. Mas aí a gente avaliou esse paciente, tecnicamente está perfeito, a cirurgia dele está bem bacana. Provavelmente esse paciente está tendo um aporte calórico a mais, tá? Não significa simplesmente só relação com a alimentação. Claro que a alimentação faz parte disso, mas é o paciente que não está fazendo atividade física. Alcoolismo, muito importante, tá? Então, esse paciente ele tem que voltar para a equipe para a gente avaliar ele como um todo. Por quê? Tá tendo algum escape, tá? A gente vai encontrar em algum momento que ele ou pode estar comendo a mais, ou deixou de fazer atividade física e está gastando menos caloria, ou esse paciente não está fazendo atividade física, então não ganhou massa muscular de uma forma que a gente gostaria que ele tivesse para ter um gasto energético maior. Então, são N coisas que a gente precisa avaliar desse paciente. E, claro, naquele paciente do pós-operatório imediato que a gente está observando e ele não está perdendo peso de uma forma bacana ou esperada, a gente precisa avaliar com cautela a questão da calórica, tá? Provavelmente ele está comendo um pouquinho a mais e às vezes não é nas alimentações normais do dia a dia. Esse paciente está apresentando escapes, ele faz algum lanchinho aqui que ele nem percebe que ele está comendo um aporte calórico a mais do que ele precisa. Lara, a importância da atividade física no pós-operatório. Olha, isso é uma coisa que é muito importante, né? E a gente pensa muito no aeróbico, né? Na atividade aeróbica por conta do gasto de calorias, né? Sim. Mas nas consultas, eu sempre reforço isso muito com os meus pacientes, a importância do ganho de massa muscular, que nem tu mesmo mencionou, né? O João falou, porque assim, o que acontece? Quanto mais massa muscular a gente tem, a nossa taxa metabólica aumenta, né? O nosso gasto energético. Então, isso para manutenção de peso é essencial, né? Então, assim, não adianta, gente, não dá para ficar sedentário. Nem antes, nem depois, mas principalmente depois, né? Com a ideia de manutenção do peso, sem dúvida. fazer um mix de academia
Exato, e aeróbico. exato. Eu acho que a girada de chave principal nesse paciente com obesidade é o ganho da massa magra, né? Com certeza. Que é o momento que ele vai ter o aumento da taxa metabólica, que é o paciente vai precisar de mais calorias para fazer as atividades habituais do dia a dia. O que acontece no paciente antes do tratamento, antes da cirurgia? Esse paciente tem uma massa gorda, que é a gordura muito alta, e ele tem um percentual de massa muscular muito baixa. Tá? Ou seja, a taxa metabólica basal desse paciente é muito baixa. Acho que é o que a gente chama da sarcopenia da obesidade. Isso mesmo. Exato. Então a gente precisa mudar isso. E só tem uma forma de mudar, aumentar a massa muscular, que é botando o músculo para se movimentar, ou seja, fazendo atividade, principalmente atividade de força, e aporte nutricional, né? Também não adianta ir para academia e não ter o aporte nutricional necessário. Mas no paciente, isso a gente consegue ver no pós-operatório, né, Lara? É impressionante. O paciente que tá seguindo a alimentação de uma forma bacana e tá praticando atividade física, nossa, eles ganham, a gente percebe, a gente vê isso na bioimpedância, né? Que é um exame que a gente usa para avaliar a massa muscular de uma forma bem legal. E normalmente é esse paciente que tem o melhor resultado, né? E é importante até a gente falar que isso faz parte da fisiopatologia da obesidade, né? Então, quando a gente perde peso, a nossa taxa metabólica, ela cai, porque o nosso corpo, ele tenta voltar para aquele peso anterior, né? Para aquele maior peso da vida. Então, se a gente não estiver lutando contra isso, né? Fazendo a musculação, né? Ganhando massa muscular, a taxa metabólica vai cair muito, né? E a gente sabe que no paciente obeso, quando ele perde peso, claro que ele vai perder muito mais gordura, mas ele acaba perdendo um pouco de massa muscular. Então, a ideia de tu manter uma atividade de musculação é minimizar ao máximo essa perda de massa magra, né? Então, isso é muito importante, exatamente. Sabe que eu costumo falar para os pacientes, na primeira consulta, principalmente na primeira vez realmente que eles, né, vêm constar, vêm pedir ajuda, enfim, a maioria deles não praticam atividade física, né? E o momento que a gente fala, vai ter que mudar o estilo de vida, praticar atividade física e começar a cuidar da alimentação, isso assusta um pouco, né? O que normalmente eu falo? No pós-operatório, academia, não tem discussão, não vai ter o que fazer. Mas agora, o que normalmente eu recomendo? A partir de hoje, comece com caminhada, né? Se tu for pensar numa pessoa totalmente sedentária, uma caminhada numa quadra já faz muita diferença, com certeza. Sabe? E à medida que eles vão perdendo peso, eles vão vendo que eles vão ficando mais resistentes, vão conseguindo caminhar mais quadras. E vão se descobrindo, né, o potencial que eles vão ganhar. Exatamente. Aí pegam uma bicicleta, aí se motivam para ir na academia, sabe? Sabe, eu tenho 2 pacientes que são um exemplo disso, né? Um deles pesava em torno quase 200 quilos, um homem, jovem, e que depois da cirurgia ele perdeu em torno de 90 quilos, tá? Ele tem uma estatura razoável, então ele com 110 ele está muito bem. Esse paciente, ele faz ciclismo, ele anda de bicicleta, ele anda 300 quilômetros ou mais até por semana. E o segundo caso, é um caso muito parecido, também homem com bastante peso. Depois da cirurgia, ele se descobriu um maratonista. Nossa, que ele mudança. Corre maratona. É um cara que tu olha para ele e não pode dizer, olhando para ele, que ele foi obeso um dia. Isso é impressionante. Isso a gente consegue ver. E eu acho que isso no tratamento da obesidade é o mais bacana, né? Porque a gente enxerga, o paciente se sente bem, ele relata, ele traz isso pra gente. E é satisfatório pra gente, né? Eu tenho uma paciente também que ela praticava crossfit no pré-operatório, ela já praticava. Mas é impressionante, porque ela é uma paciente que ela posta o antes e o depois, o antes da cirurgia e o depois da cirurgia. Não parece ser a mesma pessoa treinando. As cargas que ela faz, os treinos, é impressionante, é muito bacana. E aqueles pacientes assim, doutor, eu tomava insulina 3 vezes por dia. Sim. Eu não estou tomando mais aquelas injeçõezinhas. Tomo um comprimidinho de manhã lá para manter a minha glicose. Isso é impressionante. Fantástico. É uma nova vida, né? É uma nova vida. Eles nem se reconhecem naquela vida anterior, assim, né? Então, definitivamente, a obesidade é um mal do século. Essa questão, não há dúvida que ela impacta em N situações. Especificamente, nós falamos aqui de pressão alta, hipertensão, diabetes, mas é importante dizer também, frisar, que já foi dito, a relação disso é bem marcante com a incidência de câncer, né? Então, a gente que trabalha aqui no Cron
o enfoque que a gente tem é prevenção, então não podemos deixar de falar nos tratamentos que a gente dispõe da obesidade. É muito importante, e eu acho que a gente falou já sobre a relação, né? Sim. Fator de risco, obesidade, neoplasias, sim. né? Inúmeros tipos, a Lara falou mais ou menos 13, mas hoje em dia se vê que a grande maioria das neoplasias tem vez alguma mais. relação com a obesidade. Eu acho que tu não vai achar uma neoplasia que não tenha como fator de risco a obesidade. Exatamente. Então eu acho que tratar a obesidade, a gente faz tantos exames para prevenir vários tipos de câncer. Tratar a obesidade é uma forma de prevenção, né? Sem dúvida alguma. Além disso, o que se sabe é que um paciente obeso com alguma neoplasia, o tratamento também é mais errático, né? Durante o tratamento da neoplasia, paciente com obesidade, o tratamento não é tão adequado. Tirando as inúmeras outras coisas, por exemplo, o paciente com uma obesidade muito significativa não sai de casa para fazer consultas preventivas, exames preventivos, sabe? Então, não é só a relação direta, né? Causa-consequência, obesidade, câncer. Doenças oncológicas, exatamente. É a prevenção, né? É o diagnóstico da doença, é o tratamento da doença depois. Então, tem uma relação muito estreita, assim, entre as, né, de causa e consequência, assim. E existe também estudos mostrando em casos de recidiva do câncer, nos pacientes obesos, a recidiva é muito mais frequente, é mais fácil de ocorrer do que nos pacientes que emagreceram. Ou seja, o tratamento da obesidade impacta, inclusive, no prognóstico pós-tratamento. Tá? E tem estudos que mostram algo do que tu falou ali, que em pacientes obesos, vários tipos de câncer, eles são subdiagnosticados. E não só cânceres, mas outras doenças. Porque as queixas do paciente obeso, né? Eu tô com uma dor, tô com... Inespecíficas, tô com cansaço, tô com... né? Eles são muito atribuídos, mas é porque tu tá obeso, sabe? Então, assim, isso também acaba levando a um diagnóstico tardio de várias doenças, inclusive cânceres, né? Exatamente. Então, isso também é uma coisa importante da gente mencionar, né? O paciente com obesidade, ele sofre muito preconceito. Muito. Isso em todos os meios. Inclusive no meio médico. Mas sem sombra de dúvida, Hélio. Sem dúvida. Muito, porque que acontece, como a Lara falou... O paciente com obesidade, a gente atribui tudo simplesmente à obesidade. A gente daqui a pouco acaba não valorizando a queixa desse paciente. É um paciente que vem menos para o médico. Já pensou, esse paciente chega para uma consulta, para um médico qualquer, e o médico menospreza a doença dele, ou não faz o diagnóstico, ou não trata, esse paciente fica com medo. Ele não vai querer voltar para uma consulta, ele não vai querer voltar para conversar com outro médico. Então, obesidade envolve muito tabu. Tá? E envolve muito tabu da área médica, então a gente precisa conversar muito sobre isso para a gente conseguir prevenir. Tá? Obesidade está relacionado com todas as doenças oncológicas, então a gente tem que tratar ela de forma séria, tá? Tem que ter respeito por esse paciente. Eu acho que isso é o mais importante. Eu tenho uma pergunta para Lara. Lara, todo paciente chega para a gente e eles nos perguntam qual que é a meta de perda de peso. Eu queria saber se existe uma meta, como que funciona isso? A gente cuida só do peso desse paciente na balança? O que é importante para a gente avaliar nesse paciente? Então, isso é uma pergunta que me fazem muito também. Assim, qual seria o peso ideal? Que peso que eu preciso chegar, né? E eu sempre eu explico que, assim, não existe um número mágico, né, gente? Se tu chegar naquele peso X, tá tudo resolvido. A obesidade tá resolvida, tá tudo certo, né? Eu digo assim, isso depende muito da avaliação do paciente, né? E também, muitas vezes, o paciente tem um peso, né? Assim, eu só vou estar satisfeito quando eu chegar nos 50 quilos que eu tinha quando eu tinha 18 anos, né? Então, eu digo, o nosso objetivo não é normalizar o IMC, né? Deixar num IMC de... ideal, né? E sim que aquele paciente tenha uma obesidade controlada, na verdade, né? A gente fala
que é diminuir o peso, manter esse paciente numa faixa de peso que seja saudável, que consiga controlar as comorbidades que ele tenha, que ele se sinta bem e que ele consiga manter a longo prazo sem sem fazer dietas restritivas, né? Então, eu acho que não existe isso de um peso ideal, né? E sim uma faixa de peso que vai ser adequada para aquele paciente, para aquele momento de vida do paciente, né? Então, eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Concordo. Sem dúvida nenhuma. A gente percebe isso. Vamos pegar um paciente que tem 180 quilos. Poxa, um paciente que daqui a pouco, num pós-operatório, vamos supor que ele perdeu 70 quilos. Mas ele está longe do peso ideal dele daqui a pouco para estatura. Mas olha o quanto de vida que esse paciente ganhou. Ele conseguiu provavelmente tratar todas as comorbidades dele. Então, é uma coisa que a gente precisa conversar muito com o paciente, precisa alinhar com a equipe, que é muito importante. Ajustar expectativas, Isso é muito importante. Isso é sem dúvida nenhuma. Na nossa observação, na nossa experiência aqui no CROM, a gente percebe que a rede de apoio dos pacientes é muito importante na obtenção do melhor resultado. Qual é a posição de vocês com relação a isso em relação aos pacientes obesos e na tentativa de emagrecimento, pós-cirúrgico ou medicamentoso? Qual é a importância da rede de apoio nesse caso? Hélio, como no paciente que está fazendo um tratamento oncológico, um paciente com uma neoplasia, a rede de apoio no paciente com obesidade é fundamental. Tá? Essa rede de apoio pode ser a família, tá? Pode ser a equipe multidisciplinar. Mas a gente sabe que esse paciente vai precisar ter alguém do lado dele, apoiando, mostrando para ele o caminho que tem que ser seguido. Tá? Então, essa rede, tanto familiar quanto equipe multidisciplinar, vai ter que estar do lado do paciente. Eu acho que a Lara também, o que tu acha sobre isso, Lara? Então, eu concordo com o João, assim, eu acho que uma rede de apoio é fundamental, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a obesidade ela é uma luta solitária, né? Então, aquela pessoa ter com quem contar, ter com quem recorrer é muito importante, né? Muitas vezes a família não vai estar de acordo, né, com aquele tratamento, não vai ser uma rede de apoio tão ativa, né? Então, nesse contexto, eu acho que entra muito a equipe multidisciplinar, né? Então, assim, tu ter aqueles profissionais, né, que vão te auxiliar no processo, que vão... enfim, né? Vão te entender, né? Então, eles vão ser a rede de apoio necessária que aquele paciente vai precisar tanto antes, né, da cirurgia quanto depois, né? Ao longo de todo o tratamento, sem dúvidas. Eu concordo também. Vocês observam alguma dificuldade? Os pacientes têm fome? Eles passam a privação da fome especificamente após, por exemplo, uma cirurgia bariátrica? Então, Hélio, essa pergunta é muito interessante, tá? Porque se a gente for pegar no passado, o que a gente pensava da cirurgia do tratamento da obesidade? Se achava que a restrição seria o que iria fazer, seria a solução do problema. Então, a gente tem o estômago, deixaria esse estômago pequeno e estaria resolvido o problema do paciente. Restrição do espaço. Do espaço, isso daí, restrição do espaço. E o que a gente viu que não é só isso que trata a obesidade, tá? Não é isso que traz a potência para a cirurgia bariátrica. Hoje a gente sabe que a gente, através da cirurgia bariátrica, a gente consegue alterar muitos hormônios, tá? Entre eles hormônios da saciedade, hormônios do apetite, hormônios relacionados à glicose. Então, quando a gente faz a cirurgia bariátrica, pelas as técnicas que a gente utiliza, a gente consegue alterar esses hormônios fazendo com que o paciente não tenha fome, que ele coma e tenha uma saciedade mais precoce, e aí que entra um ponto crucial do tratamento da obesidade. E é muito semelhante isso com as medicações que a Lara conversou agora há pouco, porque a gente consegue ter essa mudança nesses hormônios semelhantes ao que a gente tem com as medicações, só que não é dose dependente. Porque a gente faz a cirurgia e a gente consegue ter essas alterações a longo prazo. Claro que elas vão se perdendo a potência ao longo dos anos, porém a gente tem de uma forma super duradoura. E eu acho que hoje, isso os estudos mostram que sem dúvida nenhuma é o ponto crucial no tratamento. É essa alteração hormonal, é essa alteração metabólica. É tratar a obesidade na raiz, no cerne dela, que é através dessas alterações hormonais. Perfeito. Sabe que eu acho que uma coisa importante que deve ser identificada nessas avaliações pré-cirúrgicas é a questão daqueles pacientes compulsivos. Esses pacientes compulsivos, a cirurgia vai ser um problema para ele. Porque ele não vai conseguir manter aquela
compulsão que ele tem por alimento, por quantidade, no pós-operatório. Então, esses pacientes, no mínimo, têm que ser preparados para perceberem a questão da saciedade, que ele não precisa comer grandes volumes para obter aquela sensação de saciedade. Mas eles têm que ser identificados e muito bem trabalhados nessa questão, né? A gente vê alguns pacientes que falham na questão da perda de peso, grande parte deles são compulsivos, eles querem continuar comendo grandes volumes. E a gente sabe no consultório, os pacientes que vêm, eu estou comendo, eu vomito, eu não consigo manter o alimento no meu estômago. Por quê? Porque ele está querendo manter uma situação que já não existe mais. Comer grandes volumes num estômago restrito. Sim, Hélio. E todo paciente que tem compulsão alimentar, a gente precisa avaliar ele e enxergar isso lá no primeiro contato que a gente teve. Esse paciente vai ter que ter todo um trabalho psicológico em cima disso, tá? Porque talvez ele tá comendo para saciar algum problema que ele está tendo. Então, a gente precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, daqui a pouco usar medicações para tratar essa compulsão alimentar, para depois a gente conseguir fazer a cirurgia bariátrica. E outro ponto bem importante na questão da compulsão alimentar é que, se não tratada de uma forma correta, esse paciente acaba trocando a compulsão alimentar relacionada à comida, daqui a pouco por álcool, daqui a pouco por drogas ilícitas. Então, isso a gente tem taxas muito altas. Então, isso é fundamental e é importantíssimo, essa avaliação da compulsão no paciente com obesidade. Perfeito. E, Roberta, a gente falou muito sobre equipe multidisciplinar. Eu queria que tu falasse um pouquinho quais são esses profissionais que a gente precisa na avaliação desses pacientes com obesidade. Existe uma variação, tá? Varia, às vezes, de convênio a convênio. Varia de paciente para paciente. Em geral, por quem esse paciente vai ter que passar? Em primeiro lugar, o cirurgião, né? Em geral, médico endocrinologista, normalmente cardiologista, dependendo de alguma comorbidade, por exemplo, pneumologista, reumatologista, por vezes, né? Dependendo da comorbidade de cada paciente. Além disso, nutricionista, né? E alguém da área de psicoterapia, seja psiquiatra, em alguns convênios exigem, ou seja, até alguns pacientes, né, que já têm algum acompanhamento psiquiátrico, que tomam medicação, enfim, vão ir consultar com psiquiatra, ou então psicólogo, né? Claro, como eu falei, variações dentro disso vão existir de paciente para paciente, não é uma receita de bolo, né? Não são todos iguais, não são todos para os mesmos profissionais. Mas, em geral, é isso. E o mais importante, né, que eu acho que nós todos devemos viver isso diariamente nas consultas. A gente tem que encaminhar para profissionais que sabem de obesidade. Sem de dúvida. Cirurgia bariátrica, né? Não é toda nutricionista que sabe tratar e sabe lidar com o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, assim como psicólogo, psiquiatra, cardiologista, enfim. Eu acho que o mais importante é isso, ter uma rede de equipe multidisciplinar que saiba e que entenda sobre obesidade e sobre cirurgia bariátrica, né? Principalmente saiba acolher esse paciente, né? Exatamente. Que trate com respeito, né? E eu acho que, por exemplo, eu sempre digo para os pacientes, né? Todos da equipe são muito importantes, né? Cada um vai ter o seu papel. Mas eu acho o papel da nutricionista fundamental. E o que eu observo, assim, às vezes, normalmente eu indico, né, eu dou algumas opções para os pacientes de todas as áreas, todos os profissionais. E às vezes alguns pacientes conhecem outro profissional, querem consultar, e se esse profissional não sabe de cirurgia bariátrica, não sabe lidar com o pré e o pós de cirurgia bariátrica, é bem difícil. É outro tratamento, é um paciente que evolui de uma maneira totalmente diferente. Normalmente, né? esse paciente volta na consulta frustrado, né? Com certeza. Exatamente. As orientações nutricionais são totalmente diferentes. Então, tem que ser para um centro ou para equipes referenciadas que saibam de cirurgia bariátrica, né? Sem dúvida. Educador físico é muito importante, essencial. Normalmente no pré e no pós, mas digamos que não... Como é que eu posso dizer? Não é, talvez... No pós-operatório é mais Ele é mais importante. Ele né? não é imprescindível, porque um paciente pode, como eu falei antes, fazer uma caminhada. Procurar ir numa alternativa. academia Sim, mas sem dúvida tem, né? Mas é muito importante, com certeza.
Com certeza. Assim como o fonoaudiólogo. A gente Também. acha que não, mas esse paciente tem que reaprender a se alimentar, né? Exato. Exatamente. Eu acho que a gama de profissionais é enorme, né? Sem dúvida. É enorme. Tem esses que eu citei, que são os principais, talvez, até em relação a convênio, né? A gente tem que bater algumas metas, digamos assim, de profissionais que eles têm que constar para uma cirurgia ser autorizada, por exemplo. Mas se a gente for falar de todos os profissionais envolvidos, é uma gama enorme, né? E são Sem todos dúvida. de importância ímpar, assim. Sem cada dúvida um na nenhuma, sua né? área, Tanto né? para avaliar o ponto de vista obesidade como cirurgia, né? Exato. Como o paciente está preparado para essa cirurgia. Sim. Lara, mensagem final, então, para nossa conversa de hoje. Então, eu acho que o que fica de mensagem, assim, é pro paciente que vive com obesidade, né? Que tá sofrendo, que quer mudar essa condição, né? Que ele não tenha vergonha, não hesite em procurar ajuda, né? E que seja ajuda de profissionais que o tratem com respeito e com seriedade. Que encarem esse tratamento com seriedade, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, Concordo. acho que é isso. Tá bom. Alguém mais? Não, eu gostaria de dizer que essa condição, a obesidade, reforçar, ela está ligada a inúmeras situações de muita gravidade, como o câncer que nós vimos aqui, e outras mais, e que o tratamento reverte absolutamente essas condições, né? Então, acho que a obesidade tem que ser considerada uma condição que precisa ser eliminada, precisa ser combatida para que a gente tenha uma qualidade de vida adequada, enfim. Eu acho que, finalizando, então, é algo que eu sempre digo para os meus pacientes, assim, o primeiro passo é o mais importante, que é procurar ajuda, né? A partir do momento que o paciente entende o que ele tem e procura ajuda, dá o primeiro passo para procurar ajuda, já é, digamos que, abrir a porta para inúmeras situações que vão ajudar ele, né? Então, incentivar, né, essas pessoas a procurar ajuda, a entender que o que elas têm não é por um capricho ou por um desleixo ou porque elas querem. A culpa não é do paciente. A culpa não é do paciente. Exato. Exatamente isso. E que a gente tá aqui para ajudar, né? E para dar os melhores caminhos e as melhores opções. Sem dúvida. Bom, então finalizando, Lara, muito obrigada pela tua participação, pela troca. Obrigada né? eu. Foi muito, muito interessante. E agora aos pacientes, se esse vídeo fez sentido, né? Se foi interessante, curte, compartilha e segue no canal que todas as semanas a gente vai ter alguma novidade para vocês.